Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu meditei nessa palavra, aprendi lições, e quantas vezes eu medito nessa palavra e Deus me dá mais lições. Ele diz, olha, eu estou à porta e bato. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz, olha, não seria para ouvir a batida na porta? Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é interessante porque para ouvir a voz de Jesus, Ele sempre nos dá ambientes, Ele sempre nos dá sinais, Ele usa, Deus fala com quem quer ouvi-lo, Deus não deixa de falar com quem quer escutá-lo. E aqui Ele diz, olha, eu bato a porta. De repente você está numa circunstância, diz, não, mas eu acho que, não sei, tem algo aqui que eu estou precisando ouvir, eu não sei bem o que é. Senhor, hoje como Deus falou conosco no louvor, na palavra, no início do culto, em cada momento aqui. Senhor, e de repente aquela batida suave na porta, porque quem acha que não deve bater, não bate, arromba. Não é assim? Arromba. Mas ele bate. Ele dá o sinal. Ele chama a atenção. Ei, quer ouvir? Tem fala? Ei, quer ouvir? Tem algo que eu estou aqui preparando para você. Tem algo que eu estou aqui com o coração desejoso, como ele diz na palavra, Israel, se me ouvisses, de pronto lhes atenderia. Deus fica assim, ó. Às vezes eu tenho impressão, irmãos, que ele fica assim, me olhando, sabe? Sabe quando você quer falar com alguém sobre algo muito importante, e você quer que aquela pessoa não perca, que ela não passe despercebida, você fica ali cercando, né? Fica perto, tenta de alguma forma, você sabe que se invadir a área, não vai ser a mesma coisa. Você sabe que se você arrombar ali alguma coisa e gritar, não vai ser, ela vai rejeitar. Então você fica ali cercando, você fica ali de pronto atendimento, como ele disse. Se alguém ouvir a minha voz. E quantas coisas nesse horário, nesse momento, ele sussurra, ele ensina. Ele diz, se alguém ouvir, quem ouve abre a porta para entrar. Quem ouve abre a porta para entrar. Lembra do que Jesus falou da parábola do semeador? Lembra do que ele disse? Que alguns não deixaram entrar, porque então iriam se arrepender, iriam mudar. Mas aquele que abrisse o ouvido, ele ia ser curado, ele ia ser liberto, ele ia ser renovado, ele ia ter a vida que ele ainda não havia experimentado. Todas as vezes que nós ouvimos, que nós abrimos para ouvir, aquilo que a palavra promete e acontece. Deus não adia aquilo que Ele planejou, ela é viva e eficaz agora. Então, eis que estou à porta e bato. Os sinais para chamar a atenção acontecem, mas quando eu abro a porta, hoje o que já aconteceu aqui até agora, hoje o que já aconteceu aqui até esse momento, é muito maior do que aquilo que um dia pensamos ou imaginamos ou pedimos, porque Deus falou conosco, nós escutamos a voz de Deus, nós abrimos a porta, aconteceu o que? Ele entrou. Ele entrou naquilo que te angustiava,
Ele entrou naquilo que te impedia de ver algumas coisas. Ele entrou naquele lugar onde você não tinha nem coragem de pôr a mão. Ele entrou no quarto escuro que você não queria acender a luz. Mas quando a palavra veio, quando o Espírito Santo moveu, quando esse mover das águas aconteceu, ele entrou neste lugar essa manhã. Não é o mesmo. E aí depois ele disse, olha, eu entrarei com ele, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu entrarei na sua casa, eu vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Algumas vezes nós aprendemos que a mesa é o lugar da comunhão, e realmente, né, gente? Mas eu quero falar algo sobre o propósito da comunhão na mesa. O propósito da comunhão da mesa é aumentar a minha intimidade com Deus? Amém, amém. Mas o propósito da comunhão da mesa, nós não podemos perder. A mesa é o lugar de fortalecimento. A mesa é o lugar de fortalecimento. Quando nós abrimos para isso, quando nós entramos na casa, quando nós nos colocamos, como o Senhor disse, olha, vocês celebrem a ceia em memória de mim, vocês se lembrem de todas as minhas promessas, vocês se lembrem de tudo aquilo que eu vou fazer, não se esqueçam, vocês estão renovando a aliança de vocês. A mesa é o lugar da conversa com Jesus, mas eu vou falar para você, tenha muito cuidado, da conversa positiva com Jesus. Da conversa positiva. A mesa é um lugar onde nós temos celebrações. Se você perceber algumas pessoas que passam muito tempo mal-humoradas, com respostas sempre ríspidas, preocupados todos ficamos, irmãos. A diferença é o que fazemos com as preocupações, né? Quem faz cara assim ou cara assim, todo mundo fica preocupado. Mas quando você começa a perceber essas pessoas, elas pedem, elas não estão aproveitando o propósito da mesa. Quando você convida alguém para almoçar, quando você senta na mesa com alguém, certamente você não convida o inimigo para tomar uma ceia com você. Ou alguém que te odeia muito para sentar-se. Porque a mesa é um lugar de prazer. É um lugar de celebrar. Então, quando nós nos sentamos para fazer isso, não ligue notícias ruins na sua casa. Não fale de coisas que o inimigo está fazendo. Não queira acertar seus débitos e créditos na hora do seu almoço, na hora da sua mesa. Não é o lugar. Não é o lugar. A única pessoa que eu vi fazer isso, e realmente estava bem longe, né? Foi Saul, lembra? Chamou todo mundo para a mesa. Tinha afastado o Espírito Santo. Estava ouvindo o outro, né? Falou para Jonatas, cadê Davi? Jonatas foi explicar, ele quase matou o filho. A mesa é o lugar de fortalecimento, de declarar as boas novas do Senhor, de falar das coisas que Deus tem dado. Se você quer guardar o seu humor, guarde a sua mesa. Guarde o seu lugar de celebrar. Não permita que o inimigo venha e roube. Jesus disse, olha, se eu bater a porta, alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Na casa dele. Jesus, com ele é a mesma coisa. Nós às vezes achamos que comunhão com Jesus é derramar tudo aquilo que nós estamos insatisfeitos, é falar de tudo aquilo que está nos incomodando. Deus me entende, entende sim, mas entenda que Deus também tem hora e tempo para todas as coisas. Entenda também que organizar-se ouvindo Jesus é cura e força para quem precisa. Entenda também que o propósito que Ele coloca para aquilo que Ele tem nos dado, nós precisamos cumpri-lo. Bispo, mas meu tempo é muito pouco. Eu estou comparando porque Jesus comparou. A casa. Assim nós entendemos. Mas o meu tempo na minha casa, de lanche ou à noite, seja qual for o momento do dia, é muito pouco. Quanto menor, aproveite melhor. Quanto menor, aproveite melhor. Traga motivos para sua mesa.
traga para Jesus motivos também. Lembre-se das promessas, como ele disse. As coisas estão difíceis, mas tem promessa, meu filho. Tem promessa, minha esposa. Tem promessa, meu esposo. Jesus diz, lembre da minha aliança com você. Foi isso que ele disse no momento da ceia. E aqui ele está dizendo, eu vou entrar e eu vou ceiar com eles. Cuidado com quem você coloca na sua mesa. Cuidado. Às vezes nós aprendemos algumas coisas com lições, não vamos repeti-las. Não, eu vou marcar um momento, um almoço com essa pessoa, tem muita coisa para acertar, sai de lá passando mal. Fala comigo, tudo tem seu tempo, tudo tem seu modo, e tudo Deus fez formoso no devido tempo. E ele diz, mas se ouvir a minha voz, mas se você ouvir, eu vou entrar, vou cear na sua casa com você. Todos que estão na sua casa vão ter a minha ceia. Todos. E a gente que ouve, que trabalha, né, com pessoas, e de repente você às vezes vê algumas pessoas falando, mas foi horrível. Eu fui lá naquele dia, naquela celebração da minha casa, da minha família. Cheguei lá, aí saiu isso, só porque eu falei o que eu devia falar. Irmãos, às vezes perdemos da presença de Jesus falando que as nossas justiças próprias acham que devem falar, mas ele disse antes. Se ouvir a minha voz e abrir a porta para a minha voz, você vai ter uma ceia abençoada. Você vai ter uma ceia abençoada. Está chegando o Natal. Seu Natal vai ser de paz. Está chegando o Natal. Seu Natal vai ser de bênção. Suas celebrações vão ser da maneira de Jesus. Ceia abençoada, onde a voz de Jesus é que prevalece. Mas e aquele tanto de problema, bispo? Eu não posso passar por cima. E desde quando Jesus nos ensinou a passar por cima? Até porque ninguém consegue passar por cima de nada. De nada. Fala para o irmão, não consegue não. Uma hora a coisa explode. Fala, uma hora a coisa explode. Ninguém. Mas e os meus acertos? Você sabia que às vezes nós entregamos a nossa força na mão do inimigo? Porque Deus nos dá a oportunidade de sermos fortalecidos. E nós não vemos. Jogamos fora. E começamos as picuinhas. Para mim, picuinha chama carne fedorenta mesmo, sabe? E perdemos. Irmãos, eu sinto que Deus está arrebentando grilhão hoje de manhã. Feche os seus olhos aí. Ore agora, ore. Fala, Senhor, eu quero abrir a porta para a sua voz. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Como disse o bispo, né? Não é o vizinho que vai colher, a colheita é tua, a colheita é minha. Ora você com o Senhor aí. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, o Senhor disse, tudo aquilo que está arranhando para me impedir de ouvir a sua voz, de perder a celebração contigo, aqui na tua casa, na casa que o Senhor me deu como família natural. Fala com Ele, fala você e Ele. Em nome de Jesus, por favor, não peça por ninguém não, irmão. Deus está acertando é conosco. Fala, Senhor, me ajuda nessa manhã, você que está na transmissão também, não perca isso não. Fale com o Senhor. Senhor, a mesa é o lugar do fortalecimento. Senhor, a mesa é o lugar onde nos alimentamos, ó Deus. Não é o lugar onde, ó Deus, jogamos, ó Deus, aquilo que não presta ali para as pessoas se alimentarem, meu Pai. Pai, nós clamamos essa manhã. Senhor, cada um que está orando aqui esta manhã, o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo, nunca visto, porque Tu és aquele, ó Deus, que muda aquilo que é imutável aos olhos humanos. Se você está orando comigo, levante as suas mãos como eu e ore agora.
Fala, Senhor Deus, na minha casa, na casa do meu coração, a porta está aberta para a sua voz, A minha mesa é lugar de força. E o Senhor Deus libera força. E eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí você vai começar a ver mais sorrisos. Essa pessoa mudou, mas talvez você está sorrindo mais para essa pessoa. Ninguém falou amém? Talvez você vai começar a ver pessoas mais positivas, proativas. E não... Entendeu? Essa pessoa mudou. Né? Nós sempre falamos isso. Essa pessoa mudou. Que a gente esquece que Deus é que está nos mudando. E nós chegamos ali naquele lugar, que abrimos a porta para a voz de Jesus, porque às vezes achamos que abrimos a porta para Jesus chegar e fazer a obra em segundos, mudar todo mundo e a gente ficar como estava, ouvindo, e Ele está ali fazendo. O seu almoço não será o mesmo, o seu jantar não será o mesmo, os seus encontros à mesa não serão os mesmos, porque você decidiu ouvir a voz no meio da ceia. Mas, bispo, são tantas perplexidades que a gente tem, não é? São tantas. Tem coisa que eu fico assim, assustado. Como é que eu vou ter isso? Tem coisas que às vezes me impedem realmente de ouvir essa voz. O que eu posso fazer? Me incomoda, me deixa angustiado. E uma das coisas que nos faz isso são as nossas deduções, interpretações. Todos nós interpretamos fatos, gente. Não tem como não interpretar. O mesmo fato que a irmã me conta, que bom hoje aqui, né? Com a neta, com a família. Que a irmã me conta, a presbítera vai me contar também, a diaconisa vai me contar também, os irmãos que estão do lado vão me contar também, e todos eles, todos os relatos têm as suas percepções. Confio em todos, mas tem as suas percepções. E nós precisamos ter cuidado com as nossas percepções, com a nossa sensibilidade. Satanás trabalha para que, na sua sensibilidade, haja confusão e ele possa abalar o seu crer. Entende? Ele não está preocupado na sua sensibilidade. Porque nós, no mesmo dia, choramos, rimos, gritamos, emocionamos. Isso é o ser humano, graças a Deus por isso. Graças a Deus, somos cheios de emoções. Quem pode dizer, aleluia, emoção é uma bênção. Mas Satanás fica de olho, ele fica tentando pegar a sua sensibilidade emocional, trazer deduções malignas, para que você seja impedido de ouvir a voz esclarecedora de Jesus. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas o diabo é. Entendeu? O diabo é. Então ele começa a fazer ali o histórico e trabalha na sua sensibilidade. Por isso temos que aprender, gerenciar, administrar a nossa sensibilidade. Ficamos com raiva, ficamos irados, ficamos muito felizes, ficamos emocionados, mas precisamos aprender, ou ela vai nos dominar, ou o diabo vai usá-la para nos dominar e nos deixar envergonhados e não honrados. Quantos já perceberam isso? Diz é verdade, diz é verdade. Quando você está trabalhando, quando você está vencendo, quando você está próximo de alcançar um grande feito, ele tenta usar todas as suas emoções.
Não pense que ele está, é porque ele está usando aquela pessoa para me irritar o tempo inteiro. Olha, irmãos, se você pode não ter percebido, mas talvez ela tenha tentado te irritar há muito tempo. Mas agora que está na hora da tua vitória, o inimigo sabe que se ele te abalar, se ele te fizer ceder às suas emoções e não à sua fé, ao seu crer, ele vai te vencer. Nos dias de campanha de Daniel, são dias que nós oramos intensamente a igreja, 21 dias. E as coisas começam a aparecer. Não que não estivessem acontecendo. Já estavam acontecendo. O inimigo já estava trabalhando. Mas quando nós intensificamos o nosso crer, intensificamos a nossa oração, é desvendado a confusão do diabo e Deus prevalece nesse meio. Você concorda comigo? Concorda? Então fala para o seu irmão, vigia. Fala, vigia, irmão. Presta atenção, Deus está falando com você. Fala, vigia, irmão. Porque Deus não vai permitir que você seja vencido pelas percepções, mas Deus vai te dar uma palavra certa, na hora certa, para desfazer a confusão de Satanás. Quem recebe diz amém. E aí, então, eu quero que você veja esse salmo. Bispo, mas eu acho que a situação do meu trabalho está igualzinha a esse salmo. Pois Deus vai te dar agora a palavra para o momento da perplexidade. Abra comigo, por favor, Salmo 64, verso 1 a 8. Davi sabia muito bem o que era isso. Davi sabia o que era isso. Tem coisas que você diz, não. Mas na minha casa, se levantar alguém assim, pois Jesus disse que levantava, mas não disse que essa pessoa não ia mudar. Quem pode dizer glória a Deus? E nem que você não ia mudar. Quem pode dizer aleluia? Salmo 64, verso 1 a 8. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas, o quê? Perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua. Olha só, irmãos, está situando aí? Afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra eles disparam, meu Deus, repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidades, inquirem tudo que se pode escogitar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Citou alguma circunstância aí? Citou? Pois olhe só, quando a sua sensibilidade te fizer sentir assim, eu não vou dizer que a circunstância que você está enxergando naquela hora é como você está enxergando. Talvez você vai depois descobrir que não era, mas naquela hora existem demônios trabalhando contra você para que você saia do seu crer e perca o que Deus planejou para te entregar naquela hora. Amém? Então, olha o que acontece, guarda o seu crer. Verso 7. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, dessa arte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem meneiam a cabeça. Meu querido, minha querida, guarde o seu lugar da mesa com Jesus. Guarde, não deixe a sua língua se envolver em projetos malignos para te derrubar. Não deixe os seus ouvidos. Guarde, guarde, guarde. Eu creio aqui que são inimigos espirituais mesmo. São demônios que usam pessoas. Essas pessoas vão cair em si um dia. Mas guarde-se. Eis que estou à porta e se alguém ouvir o quê? Ouvir o quê? Ouvir o quê? Então fala para o seu irmão, Deus está falando com você essa manhã. Deus está falando com você essa manhã. Os inimigos que se levantaram, usando línguas malignas,
contra a sua vida, aqueles que você menos esperava, todos eles serão envergonhados. E às vezes são envergonhados, fazendo com que essas pessoas falem o contrário e te abençoem. Amém! A gente tem que guardar para ouvir a voz. Porque às vezes ouvimos Jesus bater, não abrimos a porta para a voz. Tem que abrir a porta para a voz. E a voz está dizendo aqui. E na mesa, no lugar do fortalecimento, e ele senta ali, fala: meu filho, com uma seta, você vai ver, serão envergonhados aqueles que te perseguem. Meu filho, guarde a sua posição onde você está. Pai, seja o pai que eu quero que você seja na sua casa. Mãe, seja a mãe que eu quero que você seja na sua casa. Filha, seja a filha que eu quero que você seja na sua casa, na minha casa. Filho, continue. Você vai ver o que eu vou fazer quando você abre a porta e ouve a minha voz e abraça-me na sua ceia. E por último ele diz assim, voltando lá Apocalipse, ele diz assim, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor fala em tudo e sobre tudo conosco. Em tudo Deus fala e sobre tudo. Nós às vezes achamos que Deus fala em tudo, mas não entendemos que Ele fala sobre tudo. Tudo que nós precisamos saber de Deus, nós podemos perguntar a Deus. Ele tem como encaminhar a resposta. Moisés estava numa circunstância grande para dirigir, para construir a igreja. Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 22. Depois você lê, estou vendo ali. Ele estava numa situação muito grande. E ele sabia que eu precisava de direção. E o livro de Êxodo diz assim, o Senhor disse, ali, naquele lugar, ali, no lugar da tua casa, da igreja, ali, no propiciatório, na arca, na presença, ali, eu virei a ti e te falarei sobre tudo o que precisas ouvir para este povo. Quem pode dizer aleluia? Deus fala em tudo e sobre tudo, queridos. Sobre tudo Deus fala. Por isso o salmista diz, o Senhor me faz mais sábio do que os meus mestres. A direção, a escolha, a orientação. Mas ele disse, Moisés, é ali onde está a arca, Moisés. Moisés, é ali. Tudo o que você precisa saber e ouvir, eu vou falar com você, Moisés. Por quê? Diga comigo, aquele que abrir a porta para a sua voz, ele entra e faz a ceia, aleluia. E a ceia do fortalecimento para levantar. A ceia, ele disse, olha, aquele que vencer, aquele que vencer, ele já disse, irmão, aquele que vencer está na igreja. Escute, nós estamos escutando. E aquele que vencer, porque ele diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio de Cristo, que é a sua casa, que nos amou. Por isso, hoje nós estamos ouvindo, e hoje aquela angústia que estava batendo no seu coração, e hoje aquela aflição que tomou conta da sua vida nessa semana, e hoje aquela interrogação que não tinha uma resposta plausível ao seu entendimento, e hoje aquilo que não tinha como agir, hoje Deus disse para você, Deus está falando conosco, eu não vou fazer, eu estou fazendo, a minha voz move céus e terras, a minha voz troveja sobre as águas.
Nós temos que lembrar que enquanto Deus fala, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele não vai fazer na segunda-feira. Você está aqui hoje. Deus já está fazendo agora. Ele está fazendo. Nesse altar teve muitas curas hoje aqui. Quando você fizer o seu exame, vem contar. Nesse altar teve muita libertação na mente aqui. Quando você perceber, já passou um bom tempo, a gente não percebe na hora. Porque a mente, ela tem hábitos. E os maus hábitos só podem ser desarraigados com os bons. Concorda? Então você vai perceber, porque você vai vigiar e vai fazer um novo hábito. E daqui uns dias você vai perceber, poxa vida, a minha mente... Alguém vai falar, mas nossa, o que houve com você? Como assim? Porque tudo que a gente pensa tem que tomar cuidado, porque vira palavra. Se você deixar crescer, você vai falar um dia. Ah, mas eu só estou pensando. Já está te fazendo mal e um dia vai sair para fora, vai fazer mais mal ainda. Ah, para o outro, olha, eu não afirmo tanto assim. Porque o outro se guardar diante de Deus, a Bíblia diz, falou, irmão, isso não é para mim não, está amarrado, toda maldição trocou em bênção e vai embora. Mas é para quem fala mesmo. Mas, hoje, Deus já está fazendo aquilo que Ele prometeu ao vencedor. Fique em pé, queridos. Fala para o seu irmão, estamos aqui, vencedor. Somos vencedores. Está escrito, irmãos, ao que vencer. E ele diz, escuta o que está dizendo a igreja, já está no lugar certo, na hora certa. Fala, vencedores, estamos no lugar certo. Fala para ele agora, eu declaro na sua vida essa semana, mas fala, tem poder na tua fala. Eu declaro na tua vida essa semana, aquela enfermidade que você estava orando por ela, ou veio aqui com ela, você já está saindo daqui curado. Aquele problema inexplicável e sem solução, vai falando aí, que você entrou aqui com ele, você já está saindo com a solução de Deus. Continua falando. Fala aquela doença que parecia ser herança familiar. Não, desculpa aqui, gente, ó, herança familiar. Ah, essa doença, esse mal, herança de família. Sai, Satanás, é do inferno. A tua família é de Deus. Fala, a tua família é de Deus. Aquela doença que ficava na parentela, não fica mais. Não fica mais. Fala, daqui para frente, não fica mais. E aqueles que estavam com ela, já estão sendo curados.